Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esse canal da USE Distrital de Santo Amaro. Hoje nós veremos a continuidade do item Introdução, do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje veremos o item 4, que vai falar sobre Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Na sequência, veremos o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O que a gente pode perceber nesse item é a parte filosófica da doutrina, não é? A introdução, quando Kardec traz no Evangelho, justamente fazendo todas as explicações e o cenário encontrado na parte religiosa, falando do Cristo, da moral do Cristo, e esse item vai falar exatamente sobre o antes da chegada do Cristo, não é? Alguns pensadores, algumas ideias já lançadas. Pois bem, quando Kardec demonstra para nós sobre Sócrates e Platão, nós estamos falando da antiguidade. Nós estamos falando mais ou menos uns 500 anos antes da chegada do Cristo. Ou seja, a preparação do ambiente e das ideias que chegassem de forma a não ser nada tão novo assim, apenas do prisma diferente. Fazemos a leitura desse trecho, ele é curto, mas vale a pena porque ele tem algumas explicações e a gente passa por eles. Vejamos. Da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita a sua doutrina, e que se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores, que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar. Assim aconteceu com as ideias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos. Ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, pois que os tem havido em todas as épocas, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos de seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Consideramos útil resumir aqui os seus pontos principais para demonstrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aos que encarassem este paralelo como uma profanação, pretendendo não ser possível haver semelhanças entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates,
nada tem a perder na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma, debaixo do alqueire, e o encontra madura para enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Estas citações provarão, além disso, que se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. É um trecho curto, mas de uma profundidade sem igual. Porque se nós observarmos que no passado, na antiguidade, então trazendo Sócrates como um filósofo, um pensador de sua época, veja que no trecho da leitura nós vamos falar sobre a unicidade de Deus, ou o Deus único, a imortalidade da alma e a existência da vida futura. O que nós podemos observar daí? A mesma coisa que o Cristo vai dizer às pessoas dali da faixa, da Palestina, muitos anos depois, nós vamos observar que no próprio Espiritismo, Kardec vem trazer para nós sempre uma depuração. Vejamos, Sócrates inicia e fala algo a respeito. Cristo complementa. O Espiritismo também traz novos elementos. Então, nada é novo se nós observarmos como as coisas se perpetuam no tempo e no espaço. A história do Deus único, para a época de Sócrates, onde existiam vários deuses, como dizer isso para a sociedade? Como dizer na sociedade em que o Cristo vivia sobre o amor? Mas espera aí, eu tenho uma lei mosaica, eu tenho uma série de coisas e você está me dizendo para eu perdoar o meu irmão? E lá na frente, quando Kardec vai trazer para nós essa parte religiosa, nos trazendo a figura moral do Cristo, o elemento central de modelo a ser seguido. E o próprio Cristo, nas suas lições, vai trazer vários elementos da vida futura. Então, quando nós observamos aqui no Evangelho essa introdução, normalmente nós não nos deparamos, sempre pegamos os capítulos seguintes, que até é o conteúdo que a USE vai disponibilizar daqui para frente, mas nunca nos atentamos à importância da introdução, quando Kardec fala para nós que, olha, não existe novidades aí ao longo do caminho. Existe sim aqueles que chegaram primeiro, aqueles que trazem as ideias, lançam pelo menos. Se nós pensarmos que quanto tempo se passou e ainda existem questionamentos, como o início da leitura vai falar do Cristo entre os essênios, não é? Porque os essênios, comunidade que estava próxima do Cristo, enfim, muitas discussões vai se trazer para justificar o que o Cristo veio na missão planetária trazer para nós. Mas vejamos que Sócrates já falava a respeito do Deus único, já falava da imortalidade da alma. De uma certa forma, ele já estava falando, não com a palavra espírito, mas a essência mesma. Quando ele falando, e como isso se propaga? Não foi exclusivamente por Sócrates, mas por discípulos. Uma comparação aí com Cristo, que na própria leitura aqui a gente viu, ele pode não ter deixado muita coisa escrita, certamente não deixou, porém, os discípulos deixaram isso.
os discípulos documentaram. O documento vem depois para afirmar. Será que antes de Sócrates também não existiam ideias semelhantes? Será que para o futuro outras ideias em complemento às que temos hoje não surgirão? Porém está documentado. Nós temos o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, um documento importantíssimo para a humanidade, deixado, codificado por Kardec. Então não são ideias novas, são ideias que se aperfeiçoam ao longo do tempo e do espaço. Vejamos que Platão, em continuidade às informações passadas por Sócrates, também sofreu, olha, algo comparado com Kardec e com o Cristo, todos aqueles que se propõem a fazer algo, nós vamos ver ao longo do caminho aí, pelo próprio Evangelho, aos percalços que cada um de nós passa. E a própria introdução já deixa algo nesse sentido. Nos traz que as verdades absolutas, que muitos podem trazer interpretações, na verdade é um aperfeiçoamento. E nós vimos com Sócrates e Platão que o germe do cristianismo, que as ideias do espírito, do espiritismo, já estão lá na antiguidade. E nós vamos beber de lá muitas das informações. Então, nesse item 4, Sócrates e Platão como precursores, aqueles que chegaram primeiro dentro do cristianismo, e vejamos que o cristianismo, o termo cristianismo, só vai surgir com Paulo, lá para frente, depois mesmo do próprio Cristo. O aperfeiçoamento dos termos. Então, não era uma novidade, mas sim algo que já veio de um passado. Agora, o ponto seguinte, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Se nós adentrarmos e falarmos um pouco na sequência do próprio Evangelho, nós vamos ver que o Kardec vai trazendo uma série de itens. Eu fiz aqui uma rápida passagem para a gente poder olhar e observar e fazer as comparações no momento mais adequado de estudo, porque são muitas comparações e o nosso tempo é curto. É só mesmo para a gente fazer uma lembrança, né, do que a introdução e o término dela, do Evangelho, traz para nós. Olha só, o homem é uma alma, as expressões que Sócrates traz, né, já disse isso antes do Cristo e antes mesmo do Espiritismo. Também fala sobre como a alma se vê em essência, ou seja, o indivíduo olhando para si mesmo. Pensamentos de Sócrates, e como é que o Cristo vê isso conosco, né? Como é que Kardec vai transformar isso lá na frente na codificação? Limitação do corpo. Olha só, o corpo ligado à alma e a liberdade que essa alma experimenta ao morrer. Ele está falando isso na antiguidade, mas se a gente for observar lá no futuro, com Cristo e com Kardec, nós estamos falando justamente dos desenlaces materiais e o retorno à pátria espiritual. E não termina por aí. A alma impura, a condição do espírito imperfeito, né? A evolução desse indivíduo, se a gente colocar e observar que ele evolui ao longo do tempo e do espaço. Olha só, Sócrates já trazendo a essas mesmas ideias. A morte corporal, a revelação ao espírito sobre a recordação à vida. Vejamos, estado material, espiritual, as diferenças, já mostrando o indivíduo na matéria e o indivíduo em espírito. Fala de demônios, ou daimon, que muitos
hoje em dia é utilizado de uma forma pejorativa, né? Ou aplicado a espíritos malfazejos, né? Mas veja, Sócrates já traz o daimon como espírito de um modo geral. Será que todos nós somos daimon ou demônios? O cuidado com a alma e não com a vida material. O próprio Cristo trazendo as lições da prática das virtudes, o próprio Sócrates vai falar de virtudes também. O cuidado do próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, falando conosco para cuidarmos de nós mesmos, não é? Nós, em essência. A transição do espírito, como é que funciona o desencarne? Fala sobre a injustiça. Se houve uma encarnação só, será que são espíritos maus? Nós vemos a justiça divina de dar oportunidades para nós, e nós vamos ver ao longo dos estudos de Kardec, Sócrates já apontando isso lá na antiguidade. Era injusto ter uma vida só? Quer dizer, se o espírito foi mal, ele foi mal a vida toda? Se ele foi bom, ele foi bom a vida toda? Conservação da informação sobre as vidas passadas. Parece até que a gente está falando sobre o espiritismo e na atualidade. Não, nós estamos trazendo trechos de Sócrates na antiguidade. Passagem da alma de um lugar para outro. A ação e reação. Ele não coloca esse termo, ação e reação. Porém, a retribuição da justiça à injustiça. O mal, para ele, em muitos momentos prevalecia, mas em algum momento o bem surgia. Já são as primeiras ideias. Pelos frutos se reconhece a árvore. Nós vamos ter passagem com Cristo, falando da mesma passagem, da mesmo termo. Gestão da riqueza. Como é que eu faço com os bens materiais do aperfeiçoamento para que eu seja um indivíduo melhor? Quais são os sacrifícios, melhores sacrifícios a Deus? Não eram só as falas da boca para fora, nem a imolação de animais, mas o que o indivíduo faz perante a Deus. Ele fala sobre o amor. O Cristo falou sobre o amor? O Espiritismo vem fazer o complemento falando do amor também, como modelo que o Cristo nos trouxe. A prática das virtudes. Defeitos, olhar para si. Sócrates, como um pensador e um filósofo, vai tentar buscar aí a melhor essência do indivíduo. E olha só, o que a gente pode observar na doutrina cristã, no Espiritismo? A medicina tratando o corpo, mas é a alma que deve ser tratada. O tratamento material, superficial, ou tratar o indivíduo em essência? O homem é mau, pela visão da época, pela imperfeição dos espíritos da época. Mas nós vamos ver com o Cristo também, que escuta, existem as condições, mas está em você a melhora. Lá no Espiritismo, nós vamos observar justamente pagar o mal, pagar o bem. Com o que eu pago? O que eu faço? O que eu faço com o outro? Qual é a forma de pagar? Humildade, a utilização da sabedoria.